vocês a respeito exatamente do início, né? Porque é muito bonito a gente aprender a questão de aprender, por exemplo, aprender toda a teoria, aprender a prática, mas eu vejo dois tipos de prática. Eu vejo aquela prática, assim, que as pessoas passam como é a prática, mas quando a gente põe o pé na estrada para trabalhar, a gente se depara com a realidade de, como é realmente essa prática. Então, ela acaba sendo diferente de quando a gente trata, por exemplo, a gente está no segundo tópico, a gente tem ali da prática psicanalítica, mas a prática é um pouco diferente ainda da prática psicanalítica. E é isso que eu quero passar para vocês hoje, a respeito da prática mesmo. Gente, em primeiro lugar, a gente já falou bastante a respeito de empatia. Quem não viu sobre isso ainda vai ver, vão haver tópicos no curso falando a respeito de empatia, que isso é fundamental para o início, né, para qualquer início de conversa, até em um celular. Então, eu vou falar hoje a respeito da prática da primeira consulta. E isso é algo muito importante. Você consegue escrever sem óculos. Então, assim, quando a pessoa... Primeiro, vocês atendem o celular. Hoje, né, nós temos essa questão de chegar ao WhatsApp. Você atende convênio? Os meus pacientes todos, eu acho que 100% quase, me procura assim: você atende convênio? E eu não atendo convênio. E aí, automaticamente, se eu dissesse não, ou tivesse uma secretária que dissesse não, infelizmente não atendemos convênio, pronto. Não tem, perdi o paciente. Né, a gente não dá chance nem dele chegar até nós. Então, o que eu faço? Primeiro passo, aí já no celular, quando eu recebo uma abordagem dessa maneira, eu já falo, não atendo convênio, porque os convênios nos pagam muito pouco. Nós temos que estar sempre nos atualizando, fazendo cursos, participando de congressos. A saúde e a educação está sempre em constante desenvolvimento. Se a gente não está sempre estudando, sempre tendo novos recursos, o que é uma grande verdade, a gente não consegue manter uma qualidade de trabalho. Então, isso que eu estou passando para vocês é o que eu passo para as pessoas. Olha a minha paciência de passar para cada um. Então, aí eu explico, aí eu dou continuidade na conversa, aí eu falo que não tem como, porque os convênios pagam muito pouco, e realmente eles repassam um valor que não tem nem como, não tem como se sustentar, acho que nem como comer em casa, sabe? Uma coisa absurda. Então, aí eu explico e falo a respeito dessas questões e falo a respeito do meu tratamento, que ele é um tratamento que, devido a todas essas especializações que eu tenho, eu uno e a gente consegue chegar em um objetivo muito rápido. E isso é a primeira coisa que as pessoas querem, que é o quê? Tempo. Gente, no tempo de Freud, primeiro, Freud oferecia normalmente as sessões dele, né, o tratamento dele, o acompanhamento dele, era 4 vezes por semana. Só que hoje ninguém tem tempo e nem pode pagar 4 vezes por semana. Então, já mudou daí. Então, eu vou passar para vocês uma visão realista do mundo atual, uma visão realista da nossa vida, né, como está sendo hoje, e não de um século atrás, tá? Então, uma coisa que encanta as pessoas e que nos mantém com os clientes e tudo mais, quando você aborda essa questão. Nós não vamos ficar 5 anos numa análise, 10 anos, os problemas eles são resolvidos rapidamente. Então, isso é uma necessidade que o ser humano tem. Ninguém quer chegar no consultório e sair da mesma maneira que entrou e permanecer, né, naquela sessões, claro que a gente tem um tempo, né, a gente precisa de um período, mas esse período, ele tem que ser progressivo. A pessoa tem que chegar numa primeira sessão e já entrar aqui, e tanto que
entrar de uma maneira e sair já transformado. É uma receita que ninguém passa para o outro. Por quê? O que eles querem? Quem sabe disso, fica bem quietinho e não vai ficar passando para frente. Mas não, eu tenho que passar para vocês porque eu quero ver o sucesso de vocês. Então, a pessoa entrou. Quando ela saiu, se ela saiu melhor, ela vai voltar, mas ela precisa sair melhor. E como a gente vai fazer para que ela saia melhor? Então, primeira coisa é considerar essa questão de que hoje, então, o tempo da gente, nós temos pouco tempo para ganhar qualidade de vida. Então, nós precisamos buscar essa qualidade de vida e oferecer essa qualidade de vida para as pessoas o mais rápido possível. Então, durante a consulta, a primeira coisa que acontece é o preenchimento do prontuário. O preenchimento do prontuário são dados muito importantes que a gente precisa. Por exemplo, hoje eu tive que pedir para a Elaine os dados dela para fazer a declaração de ensino. Então, a gente precisa, e são dados que vocês já estudaram, né, eu já passei para vocês, que são dados que todos podem ter acesso. Então, tem secretária, ok, já preenche o prontuário, é um tempo que a gente vai falar agora também do nosso tempo, como que nós vamos utilizar esse tempo de uma primeira sessão. Então, aí fez o preenchimento do prontuário, aí a gente vai para o preenchimento da anamnese. Aí a pessoa, se tiver alguém para preencher isso para a gente, ótimo, a gente não precisa saber telefone, endereço, a gente precisa saber sim, se é casado, se não é, tem algumas questões que nós precisamos saber no primeiro momento, mas endereço, telefone e tudo mais, não é com a gente, né? Um e-mail, nada disso é com a gente. Então, vem pra gente, aí chegou o preenchimento da anamnese. Aí, o que acontece? Gente, primeira coisa, a pessoa chega, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque nós temos muitas perguntas a fazer para as pessoas, e, ao mesmo tempo, a pessoa quer falar muito. Então, nós temos que priorizar a fala das pessoas. Então, quando a pessoa chega, a gente tem que lembrar da empatia, e aí a gente vai fazer as perguntas. Isso acontece tanto no coach quanto na psicanálise. O que te trouxe aqui? A gente vai perguntar o que a pessoa está sentindo e deixá-la falar. Durante a fala da pessoa, que às vezes até se estende por um bom tempo, nós não devemos cortar, embora a gente fique formigando. Eu, pelo menos, eu formigo para cortar a fala das pessoas e falar. Porém, esse corte na fala, ele é algo que ele não funciona muito bem. Por quê? Isso, na verdade, é uma característica errada. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque isso não pode acontecer. A gente tem que saber escutar. E aí, ok. Então, a gente tem que deixar a pessoa falar. Porém, ir relatando os pontos principais da anamnese, a gente vai relatando. E aí nós temos a aula específica falando como a gente relata, né? Enfim. E aí vem a outra questão. Quando a gente está, eu costumo ficar com a anamnese e atrás da anamnese, a minha, em branco. Por quê? Quando eu estou escutando a pessoa falar, eu sei que eu tenho algumas perguntas a fazer de acordo com aquilo que ela está me trazendo. E essas perguntas, eu não posso interrompê-la para fazer as perguntas. Então, o que eu faço? Eu anoto, eu coloco uma estrelinha, essa é a minha técnica. Então, eu coloco lá uma estrelinha naquilo que eu vou ter que perguntar posteriormente, assim que a pessoa terminar de falar. Então, eu deixo a pessoa se desenvolver, falar, aí ela vai chorar, a gente tem que lembrar detalhes, olha, pequenos detalhes que eu duvido que alguém de vocês tenha escutado. Claro que vocês vão ter bom senso, mas eu acredito que ninguém nunca escutou. De você ter na sua primeira gaveta, abrir a gaveta, tirar um lencinho educadamente, entregar para a pessoa. Isso é uma coisa que a gente não vê, sabe, muitas vezes por aí. E é uma gentileza, uma educação. E a pessoa, quando vê aquilo,
a pessoa fala assim, nossa, a pessoa tem experiência com pessoas que choram. Realmente, eu não estou sendo a única que estou chorando aqui. Tá vendo as coisas que tem nas entrelinhas de uma consulta? São detalhes que são muito importantes. Então, eu vou lá na minha anamnese, vou anotando, procuro estar sempre olhando para a pessoa, o máximo possível. Às vezes eu anoto até sem olhar para o papel, eu tenho até esse hábito. Escuta a pessoa com a empatia, né? Eu nunca vou deixar de usar essa palavra, né? Empatia. Escuta. E depois que a gente escutou a pessoa, a gente fez todas as perguntas que a gente gostaria de fazer, que a gente precisa fazer, o que a gente faz? A gente vai para as nossas perguntas. Eu também tenho um hábito que é um pouquinho diferente da maioria dos profissionais. As minhas primeiras consultas, eu deixo 2 horas na minha agenda. Por quê? Eu quero que a pessoa saia de qualquer maneira melhor do que ela chegou. E eu tenho esse feedback. As pessoas chegam e na hora de ir embora, eu sempre, em toda consulta, mas principalmente na primeira consulta, eu faço a seguinte pergunta. Como você chegou e como você está saindo? E é unânime as respostas. Cheguei pesada, cheguei triste, estou saindo com esperança, renovada. Uma resposta que me marcou muito outro dia foi uma moça que falou para mim assim, eu cheguei com muito peso, com muito problema, eu cheguei sem esperança nenhuma, e eu estou saindo e estou deixando a minha mala com você. Então, assim, realmente, isso é uma coisa que eu consigo, mas eu, Mariana, preciso de mais de 1 hora. Tá? Aí eu vou abordar com vocês essas questões. Então, aí vem a anamnese, onde a gente vai ver qual é o problema que está ocorrendo. A gente vai terminando, depois de preencher, vai fazendo as perguntas que vocês têm ali na anamnese já. E lembrando de preencher só depois que o paciente sair, de preencher aquele restante. Então, deixando para responder aquela parte depois, fazer uma análise sozinho ali, vocês, né, com a pessoa, para descrever essas questões. Aí é que muda um pouquinho a minha estratégia, não me tenho de falar, mas o meu jeito do meu atendimento. Essa última parte é a parte onde eu uno a neurociência na verdade, a psicanálise, com a neurociência, com todas as outras, com tudo que eu já fiz. Quando a gente trata só da psicanálise, agora vocês podem me bombardear, tá bom? Quem for contra essa ideia, mas eu preciso passar isso para vocês. Quando a gente trata da psicanálise pura e limpa, ok, a gente teria a gente faria as perguntas, até poderia causar algum insight na pessoa, a pessoa sai melhor porque ela desabafou, ela falou, e às vezes elas têm, muitas vezes, um insight. Porém, gente, hoje a gente está com a ciência aí muito desenvolvida. Então, o que me garante que a pessoa sai daqui com uma expectativa de vida mudada é o seguinte: quando uma pessoa tem uma psicopatologia, seja ela qual for, ela está com falta de serotonina, ela está com falta de dopamina, ela está com problemas, enfim, problemas hormonais, né, de uma liberação de hormônio, as sinapses não estão ali funcionando de uma maneira que deveria funcionar. Tem a questão não só dos hormônios, mas também dos neurotransmissores, tem algo errado na cabeça da pessoa. Porque a pessoa que está com tudo isso sob controle, está chovendo canivete, caiu, quebrou o vidro aqui, a pessoa tem uma integridade para ir e resolver o problema. Ela não vai estar com problemas, porque existem os nossos problemas internos e os problemas do mundo. Qual é o ideal do ser humano? Chegar a ter a resolver qualquer problema que venha, que a pessoa saiba como lidar com esses problemas. Então, se nós sabemos hoje, não desprezando de maneira nenhuma Freud, né, a teoria freudiana e nem nada disso, mas hoje a gente já
tem recursos que, embora Freud foi um neurologista, né? Então, quer dizer, muito mais do que eu tenho neurociência, sou especialista em neurociência, Neurologista em 1900, né? Exatamente, muito bem colocado. Aí o que aconteceu? A ciência se desenvolveu. Gente, se eu, Mariana, que tenho 40, eu tenho que estar fazendo sempre outros cursos, como que, né, num período ali de um século, não houve uma evolução? Claro que houve. Anualmente, eu vejo diferenças em cursos, mais cursos, livros, mais livros. Eu sou uma fanática por estudo. Então, o que acontece? Como o senhor disse, a ciência se desenvolveu, era neurologista lá atrás, né, um século atrás. Então, o que a gente tem hoje de ferramentas na mão que garantem a melhoria da pessoa? Primeira coisa, isso daqui é quase todos. Atividade física. Aí eu vou explicar por quê. O que acontece? A atividade física, o caminhar, não precisa nem ser atividade física pesada, uma musculação, nem nada disso. O simples fato da gente chegar até o portão, fazer uma caminhada, depois a gente aumentar para uma corrida, algo assim, já faz toda a diferença, porque ela vai liberar, essa atividade física, ela vai estar ali liberando a serotonina, a endorfina, a adrenalina, e várias inas que já vão fazer o nosso corpo, o bem-estar aparecer. E o que acontece? Eu já vi isso é uma coisa que na minha área clínica eu sempre vi, eu nunca deixei de ver. A pessoa chega totalmente, ela pode estar num quadro de depressão maior, que não consegue levantar da cama, num quadro de síndrome do pânico, que não consegue sair na rua, porque tem medo de ter uma crise de pânico. Enfim, seja o que for, uma fobia, ou mesmo que a pessoa chegue para expor uma baixa autoestima, seja o que for, quando ela começa a liberar esses hormônios, eu falo para a pessoa assim, olha, você só me dá uma chance. Eu falo, você vai fazer uma vez, levanta da cama e vai dar os 5, 10 primeiros passos até você chegar no portão da sua casa. Vai ser difícil, não vai ser simples, mas me dá uma chance e dá uma chance para a sua vida. Dá esses primeiros segundos, esses primeiros 5, 10 primeiros passos, que a partir daí você vai sair, vai dar uma caminhada, e eu te prometo que quando você voltar, você vai ser outra pessoa. E com isso, gente, eu nunca perdi, com isso e outras questões que eu vou passar para vocês, eu nunca perdi um paciente. A gente consegue tirar pacientes de tudo quanto é a psicopatologia, de tudo, enfim, qualquer tipo de paciente, tanto na área do coach quanto na área da psicanálise, eu utilizo isso. E por isso que eu falei, se alguém for contra o que eu estou dizendo, porque a gente está falando de psicanálise, pode se manifestar. Porque isso são ferramentas que eu, Mariana, utilizo e que Freud não deixou escrito para a gente utilizar. Então, é algo que eu estou colocando ali a mais. Mas é o que eu falo, é o que eu digo, é necessário. Então, a pessoa, eu começo a passar e eu tenho sempre em mãos, assim, treino diário, é uma folha bonitinha com cabeçalho, com o meu nome, o nome da clínica e tudo mais, enfim. Aí eu vou passando essas questões para a pessoa. Então, a atividade física, ela faz bem para toda e qualquer pessoa. Agora eu vou entrar num outro campo, que é o quê? O sono. Gente, eu sinto muito, mas assim, a gente quando as mulheres, não sei se vocês têm, quem tem filho aqui, a gente leva no pediatra quando é pequenininho, os pediatras falam assim, tem que dormir 8 horas, tem que dormir 8 horas da noite, tem que acordar cedo. E quando a gente escuta isso como mãe, não é comum a gente pensar assim, nossa, mas pediatra é meio estranho, né? Tem que dormir aquela hora. Enfim, a gente não dá valor, a gente não entende, a gente só acha que tem que dormir porque tem que dormir, por mais nada. A alimentação da criança. A gente acha que a alimentação é recomendada daquela maneira porque é daquela maneira. Só isso. A gente não tem noção de quão profundo é
a necessidade de cada coisa que o pediatra passa para a gente, inclusive a criança nasce perfeita, eu vou chegar isso no próximo, falar sobre isso no próximo tópico. Gente, o sono. Eu sou uma pessoa super adepta a passar noites acordada estudando. Eu amo fazer isso. Eu sou uma pessoa da noite. Para ser um pouco mais sincera, eu era uma pessoa da noite. Eu busco constantemente deixar de ser uma pessoa da noite. Por quê? Durante o sono, o seu cérebro tem que descansar. Porque a gente pergunta, às vezes a gente olha no anamnese, né? E enquanto leigo, a gente olha e tem bruxismo? Se mexe muito à noite? Ronca? Aí você olha para aquilo e você fala, por que esse ser quer saber isso de mim? Gente, porque o sono, ele comanda, o nosso cérebro ele tem que descansar durante a noite. E uma pessoa com bruxismo, uma pessoa que se mexe a noite inteira, uma pessoa que não consegue dormir, que acorda durante a noite toda, ela não tem como, sabe? Não tem como ela acordar no dia seguinte disposta. Aí chega uma pessoa, chega um outro detalhe que acontece muito, né? Chega o indivíduo aqui e fala assim, eu sofro de insônia. Ok, que hora você acorda? 11 da manhã. Gente, fala pra mim. Quem é que vai dormir cedo se acorda às 11 horas da manhã? Então, qual é o primeiro passo? É falar para a pessoa assim, olha, então você deita na cama, 9 horas da noite e vai dormir. Aí tem todo o procedimento de insônia que que depois a gente aborda, não vou me estender muito nessa questão, mas assim, a primeira coisa é a gente verificar se realmente a pessoa tem algum problema com insônia. Então, o que ela tem que fazer? Não é deitar mais cedo. Primeiro, acordar cedo. Acorde, 7 horas da manhã. Isso já aconteceu na minha vida. Teve uma época que eu tive que acordar às 5 horas da manhã. Eu vi o sol nascer. Então, eu não aguentava aquilo. Para mim era muito difícil. Eu sou honesta em dizer que era difícil. Mas eu levantava, daí eu sentava na sacada e ia tirar foto do sol nascendo, postando no Facebook, para ver se eu me estimulava. Mas o primeiro dia foi difícil. O segundo também. O terceiro, minha vida era outro. Sabe? Gente, tudo é o começo. Eu sempre falo e as pessoas... E hoje, e quando eu tenho os pacientes de uma longa data, né? E quando eu falo longa, não é tão longa, é alguns meses, eu já falo para eles, lembra dos primeiros passos? Lembra? Não esquece disso, porque sempre os primeiros passos são os mais difíceis. Então, o primeiro dia que você vai acordar, 8 horas da manhã, 7, 6 horas da manhã, são difíceis. Porém, de noite você vai ter sono, se você realmente não tiver nenhum problema. E aí já entram umas outras questões também. Existem pessoas que realmente podem acordar cedo, que não vão conseguir dormir, que aí a gente entra nos aspectos patológicos. Mas tem muita gente que confunde. Então, o sono, ele precisa ser um período de descanso cerebral. Então, assim, deitar na cama e ficar pensando, amanhã eu tenho que acordar, eu tenho que... Nossa, tem que atender não sei quem, vai resolver? Não vai. Tá? Não adianta que a gente deitar na cama e ficar pensando no que a gente vai fazer amanhã e no que a gente não fez naquele dia, não resolve. O que eu faço com isso? Eu trabalho com o meu HDzinho externo, que eu brinco com as pessoas, que eu já falei com vocês a respeito disso. Tá? Então vamos lá. Aí o que eu faço? Anota no caderninho. Quando a gente está nesse aspecto ainda do sono, tá? Aqui dentro. Anotar os compromissos, enfim, anota aqueles pensamentos, né? Eu vou até mudar de compromisso para pensamento. Anotar os pensamentos. Então, isso aqui tudo eu vou passando numa folha para a pessoa. Então, anota esses pensamentos, porque daí você vai tirando, a partir do momento que você anota, você colocou lá, você tirou do seu cérebro e você passou para o papel. Então, isso é muito bom. Então, anota esses pensamentos, deita, fecha o olho e tenta ver uma tela branca, sabe? Ou algo que vocês consigam relaxar, sabe? Sem celular, sem televisão, aí depois eu falo, ainda vem a explicação da patologia aí, quando a gente está falando de insônia, mas a princípio, eu estou falando do sono como algo que deve fazer parte
daquilo que vocês vão, da nossa vida, né, em primeiro lugar, e daquilo que vocês vão passar para os pacientes. Por exemplo, eu quero falar especificamente da teanina, porque eu vi resultado com todo mundo. Não só com... Eu não estou prescrevendo, gente, eu não estou indicando, eu só estou dizendo que o que a teanina faz? Faz com que o cérebro relaxe e a gente tenha realmente aquela noite de sono prazerosa, onde a gente só dorme, sabe? Enfim, então o sono é algo muito importante para que o cérebro descanse e no dia seguinte acorde bem.